Os cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, 1 Coríntios, seu capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Eu quero ler a partir do versos 24. Acredito que depois o pastor também vai ler esse texto no momento da ceia, mas eu estou pegando emprestado aqui da fala de Paulo à igreja em Corinto, algo muito importante para tratarmos essa noite. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, mais um ano, poder estar aqui com os irmãos. Muito feliz de poder estar contribuindo com a palavra de Deus. Nós também amamos essa igreja. E agora está difícil para pregar aqui com os alunos da AME, né? Eles estão afiados na Bíblia, não é? Que Jesus me guarde essa noite. Glória a Deus. Tem sido um tempo de crescimento aqui na AME. Também estou aprendendo muito com os alunos que mais perguntam em todo mundo. Essa é a sala que mais me pergunta. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida do pastor Jean, a sua família. Eu disse aqui ano passado, e eu não preciso dizer isso por demagogia, até porque eu já prego em todo o Brasil e todo o mundo, mas vocês têm um pastor e uma pastora abençoados. Vocês acompanham meus vídeos, eu não digo isso em todo lugar que eu vou, mas vocês têm um pastor abençoado e uma pastora abençoada. Pode ter certeza disso. Se morasse em Portugal, eu congregaria aqui, sem dúvidas. Versículo de número 24, diz o texto: E tendo dado graças, partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. O Paulo está dizendo que na ceia nós olhamos para 3 tempos. Olhamos para o passado, para a cruz. Por isso nós fazemos em memória. Mas também vocês vão observar que Paulo nos ensina a olhar para o presente. Examinai o homem a si mesmo. Mas Paulo também nos faz pensar no futuro até que ele venha. Nós somos salvos no passado na cruz, salvos no presente em nossa comunhão com Cristo, e seremos salvos no futuro, porque em Romanos 13:11 diz que a nossa salvação está mais próxima do que antes. Então eu fui salvo no passado, salvo no presente, e serei salvo no futuro. O que Paulo diz é que na ceia nós devemos olhar para a cruz, olhar para dentro de nós e olhar para os céus até que Ele venha. É sobre isso que nós vamos falar. Pode tomar o seu respectivo assento. Senhor é fiel, nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. A última semana de Jesus nessa terra foi uma semana conturbada e uma semana difícil. No domingo como este, Jesus estava entrando em Jerusalém. Estava cumprindo uma profecia de Zacarias capítulo 9, versos 9. E ele entra montado em um jumentinho, e quando ele olha para Jerusalém, os olhos meigos de um inocente galileu derrubam lágrimas. Parece passar desapercebido quando nós lemos este texto, mas é o nosso Deus entrando em Jerusalém, e o nosso Deus derramando lágrimas, porque Deus já enxergava o coração daqueles que iam gritar: Hosana, bendito que vem. Quem sabe seriam os mesmos que na mesma semana estariam gritando: crucifica-o. Quando Jesus ele entra montado em um jumentinho, eles preparam tudo e começam a clamar: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Estamos falando de um domingo especial. Mas logo na segunda-feira, este mesmo Jesus que chorou sobre Jerusalém,
Este mesmo Jesus, ele faz uma visita ao templo. No seu ministério de 3 anos, Jesus, ele não ministrou dentro do templo, mesmo sabendo que era a casa do seu pai. E quando Jesus, ele olha para dentro do templo, ele começa na segunda-feira a expulsar os cambistas e dizer que a casa do meu pai será chamada de casa de oração. Os discípulos não estão entendendo porque o Cristo na última semana está irado. Se você observar e ler os evangelhos, na última semana Jesus não faz milagres. Na última semana nós não vamos ter Jesus ensinando coisas e realmente fazendo milagres depois desses ensinos. A última semana parece que Jesus está irado. Ele expulsa os cambistas na segunda-feira. E quando ele sai do templo, os discípulos estão atrás de Jesus. E o texto nos informa que o nosso Senhor teve fome. E ele avistou uma figueira. Ele procurou naquela figueira frutos e encontrou na figueira folhas. Ele amaldiçoou a figueira e os discípulos ficaram perplexos e atônitos. Aquela figueira representa a nação de Israel. Ele veio procurando nela frutos, mas encontrou nela somente folhas. E foi exatamente isso que aconteceu no Éden. Quando Adão ele peca e está nu, ele se esconde atrás de árvores. E há uma voz soando no jardim perguntando: onde estás? Será que Deus não sabia onde ele estava? Claro que Deus sabia. Então por que Deus pergunta onde estás? É porque Deus queria que Adão saísse de onde estava escondido, levantasse as mãos e dissesse: estou aqui, Senhor. Eu pequei e preciso ser tratado por ti. A voz no jardim: onde estás? Era Deus procurando frutos, mas só encontrou folhas de figueira, a qual Adão se escondia por detrás dela. Que fruto era este que ele procurava? Frutos dignos de arrependimento. E há uma mesma voz hoje ressoando aqui em nosso coração. E a voz de Deus está perguntando: onde estás? É claro que Ele sabe onde você está, mas até o final deste culto, Ele quer você aqui à frente dizendo: eu pequei, eu errei e preciso ser tratado por ti. E este mesmo Deus misericordioso, Ele quer essa tarde te abraçar, te colocar com Ele na mesa e fazer você ceiar com Ele. Quando Jesus ele amaldiçoou a figueira, eu posso imaginar, os discípulos viram ele amaldiçoar a figueira, expulsar os cambistas. Quem sabe os obreiros de Jesus estão cochichando: hoje o pastor está irado. Ninguém ousou falar uma palavra. A última semana era uma semana diferente. Jesus realmente está virado. E Jesus, quando ele amaldiçoou a figueira, ele volta para a frente do templo. E ele olha para os fariseus, para a falsa religião. E o sermão de Jesus é um sermão muito duro. Se Jesus pregasse aquele sermão hoje aqui, não ficaria ninguém. Se Jesus pregasse esse sermão em 3 terças-feiras, pode ter certeza que a igreja iria fechar e esvaziar. Ninguém estaria pronto para esse tipo de sermão. O tema seria hipócritas. E Jesus olhou para os fariseus e disse: vocês são hipócritas, são sepulcros caiados. Por fora estão bonitos, têm aparência, se vestem bem, falam bem, mas por dentro estão mortos. Por dentro cheiram mal. O que Jesus está dizendo é: eu não quero olhar a tua aparência do lado de fora. Eu quero saber se tem vida aí dentro. Eu quero saber se tem vida aí dentro. Mas se você até tem uma aparência do lado de fora e não tem força para dar glória a Deus essa tarde, se está morto do lado de dentro, há uma palavra essa tarde que te traz vida. Somente a palavra de Deus pode te trazer vida essa tarde. Só que o mesmo Jesus irado na frente do templo, chamando-os de hipócritas e sepulcros caiados. Estou vendo os discípulos não dizer uma palavra. Só que de repente Jesus ele coloca o seu coração dentro do templo. E ele diz: eu como uma galinha quis juntar os meus pintinhos, mas vocês não quiseram. E a casa de vós ficará deserta. E vocês não me verão mais, até que chegue o dia em que clamem: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Como o Pai corrige aquele que ama, Ele diz: vocês são hipócritas. Vocês por fora têm aparência, mas por dentro estão longe de mim. Mas eu não desisti de vocês. Eu, como uma galinha, quis juntar vocês.
E se vocês não quiserem, não tem problema nenhum. Eu não vou violar a liberdade que vocês têm e que o Pai os deu. Mas se vocês quiserem, eu posso te abraçar, te juntar, te alimentar e te trazer vida essa tarde. Mas olha a misericórdia dele. Mas se vocês não me quiserem, eu compreendo. Eu vou para a cruz, vou ao Pai. Mas se vocês clamarem e me chamar, eu estarei pronto para te amar. Estarei pronto para te abraçar e te trazer novamente. O que ele está dizendo é: os homens podem desistir de vocês. Até mesmo quando vocês não me querem, eu vou querer vocês. É só vocês pedirem, eu estou aqui. É só vocês clamar, eu estou pronto para te ouvir. Quando ele termina de dizer isso, ele vai embora. E quando ele vai embora, os discípulos não ousaram a dizer nada. Eu não sei quem foi do colégio apostólico, mas talvez entre os obreiros alguém disse: o mestre hoje está irado. Quem sabe algum obreiro disse: vamos tentar mudar o assunto para ver se a nuvem vai embora. Eu não sei qual discípulo disse: Jesus, olha aquele templo, que lindo. Ele estava tão irado que ele olhou e disse: ali não vai ficar pedra sobre pedra. Aí os discípulos perguntaram: quando serão essas coisas? E que sinais haverá de sua vinda? E Jesus, no sermão profético, ele ensinou que haverá dias difíceis sobre a terra, que haverá um dia como nunca houve outro, um princípio de dores, um tempo de desolação, a qual falou o profeta Daniel. Mas aquele dia e hora que ninguém sabe, será o tempo em que eu virei buscar vocês. Eu ouvi um glória a Deus, eu vou repetir. Haverá um tempo de tribulação sobre a terra, mas antes que isso aconteça, a qualquer momento, no momento em que vocês não esperam, no momento em que vocês estiverem desapercebidos, somente mantenham as lamparinas acesas, para que quando eu vos chamar, eu possa tê-los comigo outra vez. Na terça-feira eu não sei aonde Jesus ficou, mas na quarta-feira Jesus não foi convidado para estar no palácio bebendo o melhor vinho de Pilatos. Jesus não foi chamado para frequentar a casa de Herodes. Na verdade, na última semana o nome mais falado em Jerusalém era o dele. Na última semana, todos que falavam de Jesus estavam entre eles dizendo que o iam prender, que iriam matar. Você não convidaria Jesus naquela última semana. Quando ele tinha pão e peixe, talvez nós estaríamos na multidão para comer. Quando ele estava fazendo milagres, com certeza nós estaríamos lá querendo um milagre. Mas na última semana não. Na última semana os sacerdotes queriam prender. Na última semana o sinédrio já estava armado em um conluio religioso, procurando uma maneira de arrumar acusações contra ele. Quem convidaria Jesus naquela última semana para frequentar a sua casa? Quem convidaria Jesus para almoçar? Quem convidaria Jesus para jantar? Aí, claro, em Betânia, numa quarta-feira, um homem chamado Simão convidou Jesus. E aí eu fiquei perguntando: por que somente Simão convidou Jesus? A Bíblia diz: porque é Simão o ex-leproso. Todos que um dia foram leprosos e foram tocados por ele, não importa o momento da vida, abrirão as portas para o mestre entrar. Sabe por que você está com essa mão direita levantada? Sabe por que teus olhos já estão derramando lágrimas? Sabe por que teus olhos estão avermelhados e o coração apertando? Eu sei, é porque você lembra a lepra, você lembra quem você era, você lembra o que ele te fez tornar. Chorar, subir queimando. Estou sentindo uma graça essa tarde. É que no culto tem dois tipos de pessoas no culto. Lucas 7. Jesus foi convidado para estar numa casa, mas não era a última semana.
Era o momento em que Jesus trazia os ensinos do céu. Era o momento em que Jesus fazia milagres. Todos queriam Jesus. Aí Simão, este não é o ex-leproso, este é um fariseu. Ele convidou Jesus na casa dele. Porque ele queria Jesus lá. Ele queria interrogar Jesus. Ele queria somente mostrar para as pessoas que Jesus foi na casa dele. Ele não recebeu Jesus de todo o coração. Era um fariseu, um religioso. E quando Jesus chegou na casa dele, ele não fez o que todo judeu faz. Não lavou os pés de Jesus por causa da poeira em Jerusalém. Não derramou óleo sobre a cabeça de Jesus por causa do sol causticante que havia em Jerusalém. Somente recebeu Jesus. Sentou ao lado de Jesus. E naquele tempo não tinha portão automático, nem muro. E uma mulher entrou dentro da casa de Simão. E Jesus, quando estava conversando com Simão, ele estava nos pés de Jesus, derramando lágrimas sobre os pés, enxugando com os cabelos. E Simão olha para Jesus e diz: essa mulher pecadora, quem deu o direito dela entrar aqui? Jesus disse: Simão, eu conheço um homem que devia 500, mas eu conheço um outro homem que também devia para o mesmo credor 50. Um devia 500 e o outro devia 50. Ambos estavam com dívida e o credor ele quer receber. Aí Jesus fez uma pergunta para Simão: quem devia mais? O que deve 500 ou o que deve 50? Aí o Simão disse: claro, não precisa ser um Pitágoras. Quem deve 500 deve mais. Agora tu entendeu. Quando eu cheguei na tua casa, Simão, tu não deu nem glória a Deus. Quando eu cheguei na tua casa, você me tratou com indiferença. Quando eu cheguei na tua casa, vocês ficaram conversando na hora do culto e nem entenderam que eu estava presente. Quando eu cheguei, tu não me beijou. Quando eu cheguei, tu não se derramou. Mas esta mulher, quando eu cheguei, ela sabia que era a oportunidade que ela tinha. Ela se derramou aos meus pés. Ela não buscou água do tanque em Siloé. Ela não buscou água do tanque em Betesda. Ela derramou dos seus próprios olhos. Ela está chorando, Simão, e ela enxugou com o cabelo, sabe por quê? Porque ela devia muito mais. Ela sabe o tanto que ela devia. E aí eu entendi, Simão, quem é mais perdoado ama mais. Sabe por que o irmão dá glória a Deus toda hora? Sabe por que o irmão chora? Sabe por que você levanta a mão para adorar? Sabe por que você entendeu que Jesus está na casa? Porque você devia muito mais, mas Ele te perdoou. Ele quitou a dívida pela misericórdia dele. Jesus está na casa. Vai ficar me olhando igual o Simão, ou vai se derramar essa tarde? Vai ficar me olhando igual o religioso fariseu, ou vai fazer como a mulher, vai se derramar e adorar a Ele? Estou esperando você se derramar na presença dele. Você vai ficar me olhando com essa cara de presbiteriano frio no culto, ou você vai se derramar perante ele como um assembleiano pentecostal? É porque talvez você não percebeu que Jesus está na casa. É porque talvez você não entendeu o tamanho da dívida, mas Ele pagou essa dívida. Segura um pouquinho, eu preciso caminhar. E o Simão recebeu Jesus na casa dele. Simão, o ex-leproso. Só que era uma casa pequena, mas tinha 17 pessoas na casa. Vou repetir. Era uma casa pequena, mas tinha 17 pessoas lá. É porque Jesus não anda sozinho. Aonde ele chega, ele traz 12 com ele. Por isso que na festa de casamento, nas bodas de Caná, acabou o vinho. Jesus nem convidado era. Convidado era Maria.
Aí ele resolveu ir. Chegou lá, trouxe um time com ele, 12. Acabou o vinho. Mas fique tranquilo, onde Jesus está não vai faltar nada. Por causa desse glória eu vou dizer, o melhor Ele sempre deixará para o final. Vou repetir, alguém levantou a mão. O melhor Ele sempre deixará para o final. O Simão convidou Jesus. Chegou Jesus e mais 11. Só aí tem 12. Com Judas, 13. Tinha Marta, Lázaro e Maria, 16. Simão ex-leproso, 17. 17 pessoas dentro da casa. E enquanto todos estão dentro da casa, uma outra mulher sabe que Jesus vai para a cruz. Ela se quebranta, se derrama aos teus pés. Duas coisas eu aprendo. É tarde de você receber Jesus em casa. Mas se Jesus já está dentro dela, então é tarde de se derramar perante Ele. Quarta-feira, Jesus está em uma casa simples em Betânia. Jesus não procura grandes palácios. Jesus não procura grandes catedrais. Jesus só quer um lugar onde Ele se sinta bem. Eu vou repetir. Mas a minha vida é tão simples. A minha casa é tão simples. O que Jesus quer é um cantinho onde Ele se sinta bem, onde Ele possa inclinar a cabeça e ficar. É que quando você recebe Jesus, você fica preocupado com tantas coisas, como Marta. Fica preocupado com a religiosidade, como Simão. Mas Ele quer um cantinho onde alguém se derrame. Ele só quer um lugar onde Ele possa ficar. Quinta-feira, há uma festa em Jerusalém, o nome da festa é Páscoa. Centenas e centenas de cordeiros sendo levados para serem sacrificados no templo, para lembrar de Êxodo, capítulo de número 12 ao 14, comemorar a Páscoa quando foram escravos no Egito. Naquela noite, quando eles saíram do Egito, que o sangue do cordeiro foi derramado nos umbrais, ali Deus estava ensinando algo aos hebreus. Só há liberdade e êxodo se tiver o sangue do cordeiro. Se não tem sangue do cordeiro, tu ainda estaria no Egito escravo. Mas se tem sangue do cordeiro, tu é livre. Por causa dessa mão direita que tu levantou, irmã, se tem sangue do cordeiro, tem mar aberto, e tem alguém dançando do outro lado dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Se não fosse o sangue do cordeiro, essa reunião não faria sentido. Se não fosse o sangue do cordeiro, o que nós estaríamos fazendo aqui? E era uma quinta-feira. Jesus pediu para Pedro e João acompanhar um homem com um cântaro. E este homem iria entregar o seu cenáculo. Eu não sei se você está pronto para ouvir isso, mas eu vim para entregar. As nossas entregas podem levar Jesus mais longe. Eu vou repetir, isso é muito sério. As nossas entregas podem levar Jesus mais longe. Pregador, não estou entendendo. Antes que você me confunda, e até porque está filmando, hoje tem um monte de chato na rede social. O que eu vou explicar aqui não é para nós, é para os chatos, que vão criticar depois. Eles vão dizer assim, já estou até vendo um comentário: então para Jesus ir mais longe, Ele depende de mim? Não, Ele vai sem eu. Segura. Os fariseus não davam glória a Deus, não levantavam a mão para adorar.
e ficava se orgulhando, dizendo: somos filhos de Abraão. Jesus, para mostrar que não depende deles, disse: se eu quiser, eu faço essas pedras. Tu não entendeu? Sabe o que ele está dizendo? Se você quer dar glória ou não quer, se quer levantar a mão ou não quer, eu levanto essas pedras para adorar. Pregador, se ele não precisa de mim para ir, por que ele me chamou para entregar? É porque ele quer colocar você dentro do plano dele. Então eu vou repetir: as nossas entregas podem levar Jesus mais longe. Pregador, tem como provar? Se é Naame, eles já iam dizer: me mostra o texto. Eu vou mostrar. O Pedro está pescando, entende de barco. Não sei se entende mais que o César, mas entende de barco, entende de pesca, de isca, de tudo. Só que não pegou nada aquela noite. Aí Jesus chegou, ensinou Pedro a pegar. Eu fico imaginando Pedro, experiente pescador, e Jesus dizendo: lança do lado direito. O Pedro deve ter pensado: já lancei do direito, do esquerdo, no fundo, na frente. Já ajustei a boia, já troquei a isca, não peguei nada. Só que da mesma forma que ele dá ordem ao peixe para engolir o Jonas, na jumenta para profetizar para Balaão, ele chamou os peixes e os peixes vieram. Aí quando Pedro encheu a rede, porque já estava lavando a rede, sabe aquela noite que você já desistiu? Tem gente que entrou aqui essa tarde já lavando rede, já desistiu, já jogou a toalha. Eu vim para dizer: mas Jesus chegou na tua história. Tu não entendeu? Tem recomeço essa tarde. Vou te ensinar a fazer do meu jeito agora. Mas é sobre isso que eu quero falar. Aí Jesus falou para Pedro: Pedro, o teu barco eu sei que é para pesca, mas me empresta ele. As nossas entregas podem levar Jesus mais longe. Se o crente é mesquinho, egoísta, ele ia dizer: o meu barco não, é tudo que eu tenho. Pedro falou: toma o barco. Do barco ele fez um púlpito, subiu no barco e começou a pregar. O barco de Pedro foi o púlpito que Jesus pregou e ganhou almas. As nossas entregas podem levar Jesus mais longe. Tem mais uma? Tem. Falar que Jesus entrou montado em um jumentinho. Jumentinho hoje não vale nada. Naquele tempo, os reis montavam em jumentinhos para a passeata real. Cavalos eram para guerra. Jumentinhos, os reis entravam para celebrar o seu reinado. Quando Jesus pediu o jumentinho emprestado, o homem desatou o jumento e entregou. Jesus montou no jumento e foi mais longe. As nossas entregas podem levar Jesus mais longe. Tem projetos de Deus que sua entrega faz levar Jesus mais longe. Quando você investe nos missionários, Jesus está sendo levado mais longe. Jesus falou para Pedro e João acompanhar um homem com cântaro, e o homem do cântaro é o dono do cenáculo. E o dono do cenáculo é esposo de uma mulher que tem por nome Maria. E o filho do dono do cenáculo é João Marcos. Eu só vou aguçar e não vou pregar sobre João Marcos. Só para você entender. A casa de João Marcos recebeu Jesus. A casa de João Marcos recebeu Pedro. João Marcos era um garoto. Ele viu os maiores apóstolos frequentarem sua casa. Em um momento da sua vida ele abandonou o ministério. Tem filho de pastores que viram pregadores passar por sua casa. Tem pessoas que cresceram em um ambiente de fé. E no capítulo 13, o João Marcos abandonou Paulo. No 14, Barnabé e Paulo são chamados de apóstolos. Por um capítulo.
Não sei porque eu estou dizendo isso. Talvez falta tão pouco. E você veio para o culto já pensando em jogar a toalha e abandonar. Talvez falta um capítulo para ele fazer grandes coisas. Não sei porque eu estou dizendo isso. E aí Jesus chegou no cenáculo. E eles vão comemorar no cenáculo a festa da Páscoa. Só que não tinha mesa. Eles comiam no chão. Quem quer saber por quê? Diga eu quero. Para lembrar que nunca tiveram uma mesa quando eram escravos no Egito. Às vezes é bom lembrar quem nós éramos e o que o sangue do Cordeiro nos fez tornar. Eles no chão para comer a refeição, e nós aprendemos muito na ceia. A mesma ceia que nós vamos hoje ceiar, Jesus ceiou com os discípulos. Só que quando Jesus está com os discípulos na ceia, em volta de Jesus, em volta da mesa no chão, eles estavam discutindo. Eu queria tanto que esse sentimento saísse de nossa mesa. Qual o sentimento? O sentimento que fez os discípulos discutirem. Imagina, Jesus conosco aqui no culto, e os crentes discutindo entre eles. E sabe qual a discussão? De João, de Pedro, de Natanael. Eles estavam discutindo quem era o maior. Não é a mesma discussão em nossas igrejas? Quem prega mais? Quem canta mais? Quem ensina mais? Quem faz melhor? Quem se veste melhor? Quem aparece mais? Ah, mas aqui em Portugal não tem isso, né? Só no Brasil. Na mesa de Jesus discutindo quem é o maior. O nosso sentimento na mesa ainda é esse. É porque somos meninos na fé. Meninos brigam por coisas. Crianças brigam por coisas. E Jesus para e fica olhando eles discutindo. Se você visitasse a casa de um judeu e lá tivesse 4 escravos. Quantos escravos? Quando tu chegasse na casa do judeu, o mais indigno dos escravos. Quem era o mais indigno? O que começou a trabalhar por último. Chegou ontem, vai trabalhar mais. Ele é o indigno. Quando tu chegasse, ele ia tirar as sandálias, lavar os teus pés. Guarde isso no coração. Lavar os pés em Israel era papel de um escravo. Enquanto os discípulos estão na ceia, discutindo quem é o maior, o nosso Deus que se fez carne e não deixou de ser Deus, tirou o vestido, pegou a toalha e uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Ele nem pregou, porque às vezes você prega com microfone e com palavras. Jesus pregava também sem palavras. Jesus tirou o seu vestido, pegou a toalha e uma bacia. E o nosso Deus, eu não sei se isso vai te constranger, mas eu vim para isso. O nosso Deus vai fazer o papel de um escravo, vai lavar os pés dos discípulos para ensinar eles. O maior não é o que prega, o maior não é o que canta, o maior não é o que sai no cartaz, o maior não é o que tem seguidores. O maior no reino ainda é aquele que serve. Que serve, que serve. Quer ser o maior? Seja servo. Então, para você que se acha a última bolachinha do pacote, e pode ver que a última está toda quebrada, quer ser o maior no reino? Seja servo. O servo não quer aparecer. Estou cheio de Deus aqui, eu vou contar essa também. Os serafins estão dizendo santo, santo para quem? Para quem? Para quem? Fiz de propósito. Eles não estão dizendo para Deus. Eles estão dizendo uns para os outros. Tem serafins lá e serafins aqui.
a conversa dos serafins estão dizendo uns para os outros. Imagine os serafins conversando e dizendo uns para os outros: Ele é santo, é santo. Aí eles do outro lado dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor. Aí daqui está dizendo: Santo, santo. Aí lá no fundo tem alguém com a mão levantada dizendo: Santo. Desse lado tem alguém dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor. Aqui desse lado tem alguém dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor. Aqui no púlpito tem alguém dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor. Enquanto eles estão adorando e dizendo: Santo é o Senhor, quando Deus olha para cá, os serafins que estão deste lado com 6 asas cobrem o rosto. Aí quando ele olha para cá, os que estão gritando santo cobrem também o rosto. Por que eles cobrem o rosto? Eu te explico. Outro dia eu conto porque cobre o corpo e os pés. Até porque se eu disser tudo hoje, ano que vem vocês não me chamam mais. Quando um ladrão é preso e passa na televisão, a primeira coisa que ele faz quando a polícia o pega, ele tampa o rosto. Por quê? Porque o rosto está a identidade. Por isso que Tiago diz que quando você olha para o espelho, ele reflete quem é você. Eu só sei quem é você pelo seu rosto, ou pelas digitais, ou pela voz. Mas eles cobriram o rosto. Sabe o que eles estavam dizendo? Nós não queremos nos aparecer. O único aqui que tem que ser visto é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Quer ser o maior dentro do reino? Deixa ele aparecer porque ele é santo. Quer ser o maior dentro do reino? Somente sirva a ele e nada mais. Agora vai para os obreiros que estão aqui, para aqueles que vão ser aí de baixo. De vez em quando no Brasil eu participo de reuniões e convenções. E eles gostam de ficar tudo metidos e dizer: eu sou ministro. E eles dizem, eles mudam até a voz: eu sou ministro. Quando eles chegam perto de mim e falam: vem cá, ministro, eu já fico até assombrado. Porque eu li a palavra grega para ministro. Sabe o que é ministro no grego? É aquele que fica no navio lá embaixo, remando. Ninguém vê, mas está trabalhando. Ninguém vê, mas está servindo. O barco está caminhando, ele não aparece. Ele está no porão, mas ele está igual Jonas, não dormindo. Ele está trabalhando. Ele é o ministro. Quer ser o ministro? Trabalhe. Quer ser o ministro? Seja servo. Não se preocupe em aparecer. Quem tem que ser visto é o dono da igreja. Agora os crentes Netflix, esses crentes de Nutella, de leitinho, agora eles ficam nas redes sociais. Melhor pregador, para mim é o fulano de tal. Melhor cantor, para mim é o fulano de tal. Ele está achando que reino de Deus é The Voice Brasil. Agora vamos imaginar quem é o maior. Primeiro, Abraão, Davi, Salomão, Jeremias, Daniel, Jó, Ezequiel e o João Batista. Se você perguntar para mim, eu vou dizer: um é um homem segundo o coração de Deus, o outro é amigo de Deus. O outro, os leões jejuaram. Quem é o maior eu não sei. Aí se você perguntar para Jesus, Jesus vai dizer: eu digo quem é o maior nascido de mulher. Jesus disse: o maior nascido de mulher é João Batista. Sabe por quê? Porque o João é servo. Perguntaram para João: és tu Elias? Eu? Não. És tu Jeremias? Eu não. És tu Messias? Pelo amor de Deus.
És tu o profeta? Se fosse eu ia dizer, estou aqui. Quer tirar uma foto? Nós tira agora. Quando perguntaram, és tu o? Se perguntasse, és tu um? Ele ia dizer, eu sou um. Mas quando disseram, és tu o artigo definido, ele disse, ou não. Então quem és tu? Eu só sou a voz. Quem aparece é ele. Eu vou repetir. Eu só sou a voz. Você não é tudo isso. Você só é uma voz. Quem manda é ele, a obra é dele, sempre dele. E aí vieram, João Batista está bombando lá no Jordão, o culto está cheio. Aí disseram, tu só é uma voz? Sim. E já vou te adiantar, dele eu não sou digno. Tirar a sandália já é humilhante. Eu não sou digno nem de desatar. E eu só batizo com água. Mas tem alguém que vem após mim. Ele é mais poderoso do que eu. Eu vos batizo com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. E com fogo. E com fogo. E com fogo, o mais poderoso está aqui. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, para ensinar quem é o maior, o Pedro tirou os pés. O que o Pedro estava dizendo é, tu está maluco? O Senhor é o nosso Senhor. Como pode o Senhor lavar os meus pés? Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então nos dá um banho, nos inunda essa tarde. O que eu faço agora tu não entende, Pedro, mas tu vai entender depois. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Hoje eu lavo teus pés, amanhã tu vai apacentar minhas ovelhas. Tu vai lavar pé, vai aumentar a tua pressão, vai cair cabelo, não vai dormir à noite, mas vai servir, e vai entender o que é o Evangelho. Quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, ele pega o pão e parte. E na Assembleia de Deus ainda é assim. Quando o pão da palavra é partido, revela o coração daqueles que estão em volta da mesa. Eu também gosto desse silêncio, eu vou repetir. Quando o pão da palavra é partido, revela o coração daqueles que estão em volta da mesa. Por causa desse é Deus aí da irmã da Ami, eu vou explicar. Por que o culto do louvorzão lota e culto de doutrina não vem ninguém? Porque quando o pão da palavra é partido, revela o coração daqueles que estão em volta da mesa. Se tem alguém do teu lado que já fez biquinho, que não está gostando, não há problema nenhum. Com seu biquinho ou sem biquinho, eu vou dizer. Culto de doutrina, de palavra, onde tem pão, separa homens de meninos, separa mulheres de meninas. Sabe por que a escola bíblica dominical não vem ninguém, mas se vinha cantora aqui famosa, aqui transborda? Porque enquanto o pão da palavra é partido, revela o coração daqueles que estão em volta da mesa. Quando Jesus parte o pão, ele diz, um de vós há de me trair. Quando parte o pão, já vai revelar o coração de alguém. O Judas deve estar em pânico. Aí Jesus disse a segunda vez, um de vós há de me trair. O João está ao lado direito de Jesus. Pregador, tem como provar? Claro. Como não tem mesa na Páscoa, não tem cadeira. Se não tem cadeira, você senta com as pernas para trás. Não tem apoio, então o apoio é o braço esquerdo. Com o braço esquerdo no chão, é desagradável essa postura. Então, para ficar mais acomodado, você coloca o seu rosto no peito de quem está ao lado esquerdo. Então João, ele coloca a cabeça no peito de Jesus. Não porque é íntimo, ele é íntimo por causa de outras coisas,
Mas como ele está ao lado direito, ele coloca então o seu rosto no peito de Jesus. E o Judas está ao lado esquerdo. Como eu sei, porque no Ocidente, não sei se é do seu tempo, tomara que seja, no aniversário, quando cortava o primeiro pedaço do bolo, mamãe dizia: dá para quem você mais gosta. Eu olhava para o meu pai e para minha mãe e falava: meu Deus, então corta no meio e dá para os dois. No Oriente, na Páscoa, o primeiro bocado de pão você dá para o convidado de honra que senta ao lado esquerdo. O traidor Jesus colocou no melhor lugar, para mostrar para ele que na minha mesa eu posso te restaurar essa tarde. É que Jesus não joga fora quem a gente desiste. Como vocês estão mais animadinhos, eu vou explicar melhor. Na olaria de Jesus nunca teve lata de lixo. Não sei se você pegou. Como João está mais próximo de Jesus, ele perguntou para Jesus: quem é? Jesus respondeu só para João, senão Judas não teria pegado o bocado do pão. Ele disse para João: aquele a quem eu der o primeiro bocado de pão. Não sei se aqui em Portugal vocês falam cochichar. Jesus cochichou: aquele a quem eu der o primeiro bocado de pão. Sabe o que eu aprendi aqui? Tinha muita gente em volta da mesa, mas escutaram os sussurros dele só aqueles que estão mais próximos. Porque João ouviu o que os outros não ouviram. O ministério de Jesus era acompanhado por 5.000 pessoas. Só iam para o culto por causa do pão e do peixe. Mas de 5.000 pessoas de Marcos 6, em 1 Coríntios 15, verso 6, somente 500 pessoas e mais Tiago viram ele ressuscitar. De 5.000 só sobrou 500. Mas de 500 pessoas do ciclo de oração no meio da semana para orar, só tem 120 no cenáculo em Atos 2. Mas de 120 em Lucas 10, só 70 vão para o evangelismo depois da escola bíblica dominical. Mas os 70, só 12 andam com Jesus. Mas dos 12, só 3, Pedro, João e Tiago, vão para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Mas os pés da cruz só tem João. Aí tu me pergunta: por que João viu o que ninguém viu? Ouviu o que ninguém ouviu, sentiu o que ninguém sentiu, foi aonde ninguém foi, quer ver o que ninguém viu, quer sentir essa noite o que ninguém sentiu? Vai com Jesus até o fim. Vai com Jesus até o fim. Seja mais próximo dele e vai com ele até o fim. Quando Jesus pegou o bocado de pão e deu para Judas, diga bem forte: Judas saiu da mesa. Aí Jesus pegou o segundo cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Sabe o que eu aprendo aqui? Diga bem forte: o quê? Quem não tem comunhão com Cristo e deu lugar para o diabo, não pode ceiar com Cristo na mesa. Não, mas tem uma igreja lá que pintaram ela de preto, tem fumaça, tem. Lá dá ceia para todo mundo, dá. Lá é qualquer outra coisa. Mas igreja de Jesus só toma ceia quem tem comunhão com ele. Vou repetir: só participa da mesa quem tem comunhão com ele. Vou repetir, alguém precisava ouvir: na ceia com Jesus só tem lugar para participar quem tem comunhão com ele. Mas eu vou levar meus filhos para aquela igreja lá, porque lá dá ceia para todo mundo. Não está casado, mas lá bebe ceia de qualquer jeito. Está namorando, está ficando, bebe ceia também. Está bebendo cachaça no meio da semana, e na ceia a gente dá para beber também. Lá é qualquer outra coisa, menos igreja de Jesus. Onde Jesus está, só bebe ceia quem tem comunhão com ele. Só participa da ceia quem tem comunhão com ele. Sabe por que tem muitos crentes fracos, doentes e outros que dormem? Paulo disse: quem come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação. Por isso há entre vós, que está falando é Paulo, muitos fracos, doentes
e muitos que dormem. Sabe o que Paulo está dizendo? Se beber da ceia indignamente, vai passar um mês fraco, doente, morto. Mas o pão hoje é partido. Se quiser sair da mesa, saia. Mas se quiser ficar na mesa, Ele te perdoa, te restaura, te dá um banho de misericórdia. E se tocar a trombeta, tu ainda sobe com a gente. Tenho 5 minutos, vocês me aguentam? Em 5 minutos eu encerro. Quando Jesus termina de tomar a ceia com eles, eu queria falar muito sobre a cruz, mas não deu tempo. Quando Jesus sai da mesa, os discípulos vão atrás dele. Ele parou, olhou para os discípulos, para os 11, e disse: todos vocês serão como ovelhas que não têm pastor. O pastor vai ser ferido e vocês irão me abandonar. Mas eu vou para Galileia. Eu vou repetir. Vocês irão me abandonar, mas eu vou para Galileia. Aí o Pedro não estava mentindo. O Pedro não sabia quem ele era por dentro. O Pedro se achava muito forte. Mas Jesus conhece coisas ao teu respeito que nem você sabe. O problema é que Pedro era fraco e imaginava que poderia vencer todo mundo. Pedro disse: de maneira nenhuma, eu vou contigo até o fim. Não, eu vou morrer contigo. Jesus olhou para Pedro e falou: oxe, é mesmo, Pedro? E é. Antes que o galo cante 3 vezes tu me nega. Antes que o galo cante 3 vezes tu me nega. Aí Jesus pegou Pedro, João e Tiago, levou para orar com ele. Eu contei 3 vezes. Jesus veio dormindo. Jesus voltou dormindo. Jesus voltou a 3ª vez, o Pedro dormindo, roncando. Vai morrer com Jesus, mas está roncando. Aí Jesus falou: tu não pode orar nem por 1 hora. Dormiu 3 vezes. Negou 3 vezes. Meu Deus, tu vai dizer agora. Quer escandalizar, escandalize. Pedro caiu na 5ª. Jesus colocou ele para pastorear no domingo. Eu vou repetir, vai para esse lado aqui. O Pedro, fica entre nós, caiu na 5ª. Tá todo mundo mandando WhatsApp para todo mundo. O Pedro caiu. Aonde? No Sinédrio. Na 5ª-feira Pedro caiu. E acabou para ele. Sabe por que acabou? Porque Jesus um dia pregando disse: os que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Quando a criada perguntou: tu é um deles? E o Pedro negou. O galo cantou, porque ele negou a 3ª vez. Aí Jesus saiu do Sinédrio e olhou. A palavra grega para olhou é implébito. Não é olhar como estou te olhando. Implébito é olhar profundamente na alma. O olhar de Jesus falou mais do que 1000 palavras. O olhar de Jesus estava dizendo: Pedro, eu não disse que você não era tão forte. Mas lembre de algo. Eu estou indo para Galileia. E depois que eu me converti, eu segurava no banco com raiva. Isso não é de Deus, mas eu ficava com raiva. O pregador acabando com a vida de Pedro. Voltou a pescar, abandonou o ministério, está nu. Eu falava: meu Deus. Pedro, quando foi para Galileia pescar, ele não abandonou Jesus. É porque ainda no coração dele, olhando para as ondas das águas do mar da Galileia, que a água é doce, ainda se ouvia no coração de Pedro o canto do galo. Pedro ainda lembrava do sermão de Jesus: os que me negaram diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Mas Pedro sabia que Jesus estaria ali. E Pedro estava no mesmo lugar que há 3 anos antes. Ele abandonou a pescaria e ouviu de Jesus dizer: farei de ti pescador de homens. Um dia Pedro falou para Jesus: Senhor, para onde ou para quem irei eu? Eu deixei tudo, pesca, peixe, barco, empresa,
para te seguir. Dormiu 3 vezes, negou 3 vezes. Se fosse eu, cortava o ministério de Pedro quando ele negou a 3ª vez, coloca outro no lugar dele, segue a obra. Só que Jesus não desiste de quem nós desistimos. Dormiu 3 vezes, negou 3 vezes. Jesus apareceu lá na Galileia para ele e fez 3 perguntas. Tu me ama? Tu me ama? Tu me ama, Pedro? Dormiu 3 vezes, negou 3 vezes, e Jesus fez 3 perguntas, porque sabia que aquele que negou 3 vezes, que dormiu 3 vezes, e que Jesus fez 3 perguntas, iria se levantar em Pentecostes e iria pregar, e quase 3.000 almas iriam se converter. Ele não desistiu de você. Ele te trouxe aqui essa noite para dizer: é noite de restauração, é noite da segunda chance, é noite da oportunidade. E aqui eu encerro dizendo: qual a diferença de Pedro e de Judas? A porta que você bate após a queda define a tua restauração. O Judas bateu na porta dos anciãos da religião, e eles pegaram as 30 moedas e disseram: se vira. Pedro bateu na porta de Jesus na Galileia. Qual é a porta que você bate hoje? É ela que vai definir a tua restauração essa noite. Se você veio essa noite para ser restaurado, se o pastor me permitir, eu vou te chamar aqui à frente. Deixa as redes, deixa os peixes, e Ele está te chamando aqui à frente. Cadê você que quer ser restaurado? Levante a tua mão e vem. Cadê você? O Espírito Santo te chama. Isso, vem. Isso, vem. Se tem o primeiro, tem o segundo. Cadê você? Um obreiro já vem e abraça ele aqui já. Jesus já abraçou, mas tem sempre alguém para abraçar. Cadê você? Só você sabe o que aconteceu na quinta-feira, mas hoje é domingo, Ele quer te restaurar. Eu não sei como você passou a quinta e a sexta-feira, isso, vem. Mas hoje é domingo de restauração, porque Ele é vivo, Ele ressuscitou e está entre nós. A igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Cadê você que quer ser restaurado essa noite? Pregador, eu estou com vergonha de ir aí. Ah, é? Vergonha é ficar ouvindo Satanás te acusar aí. Jesus está te chamando para te restaurar essa noite. Eu não vim aqui brincar de evangelho. Eu vim te apresentar um Cristo que foi para a cruz, que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. E hoje Ele quer te restaurar essa noite. Cadê você? Não há ninguém tão sujo ao ponto que a graça não possa te lavar e trocar suas roupas essa noite. Estou te esperando vir, cadê você? O Espírito Santo está te chamando aí, cadê você? Não me diga que teu coração é tão duro assim, que você não é sensível à graça e o doce Espírito Santo te chamando, vem. O Espírito Santo está te chamando aqui. Pregador, eu pequei, não sou digno de participar da mesa. O sangue dele te dignifica essa noite. Cadê você essa noite? Vem. Ele está te chamando aqui essa noite. Cadê você? O Espírito Santo te chama essa noite. Não quero te constranger, mas Ele está te esperando aqui. E eu também estou te esperando.
Eu preciso orar. Cadê você? Deixa a rede, vem. Nós aqui também abandonamos tudo por Ele. Ele está esperando você dar esse passo. Pequenas entregas podem levar Jesus mais longe. Cadê você? Vem, o Espírito Santo está te chamando essa noite. Se você quiser adorar, já pode adorar. Jesus está na casa. Santo dos santos, em outro lugar. Receba renovo do Espírito Santo. Receba renovo do Espírito Santo. Amém, choraço. Receba renovo do Espírito Santo. Seja renovado agora em nome de Jesus. Seja renovado agora em nome de Jesus. Seja cheio da presença dele. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Deixa ele te encher. Deixa ele te encher essa noite. Deixa ele te encher essa noite. A glória de Deus. O Espírito Santo te renova essa noite. Glória. Se tu não entendeu, eu vou repetir. O Espírito Santo te renova essa noite. Quer ser cheio? Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio da presença do Espírito Santo. Se quer ser batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora em nome de Jesus. Estou ouvindo línguas estranhas em nosso meio. Receba poder essa noite. Receba poder essa noite. Receba poder essa noite.